Bom, então, boa tarde, pessoal. Eu trouxe esse podcast que, quando eu vi o conteúdo dele, me chamou muita atenção. O Gregory Branding, ele é um cientista, ele é espiritualista, ele faz uns links entre a ciência e a espiritualidade. E nessa entrevista, ele vai fazer um link sobre os manuscritos, né, do Mar Morto com a era da transição, onde está acontecendo uma guerra de quinta geração. E eu falei, gente, do que ele está falando, né? E isso é com base no livro que ele lançou agora em 2025, que é Purity Divinity, quer dizer, a pureza da nossa divindade, né? E para ele, essa guerra de quinta geração está colocando em risco a nossa divindade pela vulnerabilidade, e isso que nós vamos ver. Nós vamos passar alguns vídeos que foram selecionados deste podcast. Esse podcast está disponível no YouTube, na íntegra, vale a pena. E a gente pegando, né, o último conteúdo que a Fúvia trouxe da semana passada sobre a era da transição, a gente agora vai continuar dando foco na era da transição, mas sabendo um outro lado dessa era da transição. Então, nós vamos começar primeiro com um vídeo que ele vai contar sobre a questão os manuscritos do Mar Morto. Is a scroll that goes by the name of the War Scroll, WAR, the War Scroll, and it details in just tremendous and vivid language a battle that began a long time ago and is playing out in our lives today. This is a battle, an ancient battle between what is called the sons of darkness and the sons of light. So this is about humans. It's about humankind fighting a battle between good and evil, and the way that that battle plays out. And the scroll describes 7 battles that will play out over time. 3 are won by the sons of darkness, 3 are won by the sons of light. That's 6. The 7th battle is really interesting and has what many scholars believe direct influence on what's happening and relevance to our lives today. The 7th battle is a battle that is won by the sons of light. It is won, however, through what we call divine intervention and access to human divinity, to our own personal divinity. So people begin to see, what does that mean? I mean, when we hear the word divinity, you and I talked about this a little bit in a previous conversation on your channel. Many people believe that divinity has something to do with religion. And I can see why, because there are schools of divinity that we've all heard of. Mm-hmm. If you look at the definition of divinity, it simply says it's the ability to transcend perceived human limitations, or the ability to transcend perceived limitations. So we break that down. Alex, this is fascinating to me because, first of all, to transcend doesn't mean that we fight and win. It means that we triumph and become more than the battle, number one. Number two, perceived limitations. We all have perceived limitations in our lives that may not even be real. It's our perceptions, our programming that we have been exposed to through our indoctrination into life from our family and our community and our society and religion, science, education, public education. Many places we receive our indoctrination that define what we believe we're capable of and what we're not. Divinity is the ability to transcend those perceived limitations. Bom, então, primeiro ponto interessante é o seguinte, que o primeiro pergaminho que foi achado no Mar Morto fala sobre uma guerra. E essa guerra ela é descrita entre as trevas e a luz. Então, o mundo está muito preocupado com a guerra no Oriente Médio, com a Ucrânia, mas está tendo uma guerra num âmbito muito maior, que é essa guerra que ele vai chamar de quinta geração.
É muito interessante que ele descreve que já teve 7 batalhas entre as trevas e a escuridão, e que 3 foram ganhos pelas trevas, 3 pela luz, e agora a sétima é a decisiva, a batalha decisiva. E como vai se vencer essa guerra? Ela vai ser uma guerra vencida pela espiritualidade e pela divindade. Então, como foi comentado, né, na semana passada pela Fúvia, a era da transição, na verdade, é uma grande presente que está sendo dado, porque é a oportunidade de tirar os véus. Então, eu sempre digo para vocês, quando a gente vê, né, e-mail, hoje vai ter um portal. Os portais que estão chegando, aproveitem nesse dia de estar conectado no amor, porque é justamente essa energia que está sendo alimentado o planeta. Todos nós passamos aí na época da Covid, vocês viram que o que tomou conta da pandemia foi o medo, instaurado em todos os níveis. E isso foi uma estratégia do mundo das trevas. Quando vocês veem coisas de medo, vocês sabem que aí é as trevas atuando. Luz, quando você fala de luz, ele está falando da energia crística. Energia crística é amor. Então, nós temos esses dois contrapontos aí. E aí ele fala da divindade, né? Não numa conotação religiosa, mas numa conotação do divino dentro de cada um de nós. Que quando a gente vai na Bíblia, existe a centelha divina. Então, é o que nos conecta à nossa consciência maior do nosso ser, que é a nossa divindade. E o que ele está dizendo no próprio livro é que essa divindade está sendo ameaçada por essa guerra da quinta geração. O que é essa divindade? E ele responde: é a nossa capacidade de transcender as limitações percebidas. Então, ir além do racional e sentir muito pelo coração, de alguma forma. E saber que essa guerra não está acontecendo do lado de fora, está acontecendo dentro de cada um de nós. Tá claro? Então, essa é o aspecto dessa guerra que ele vai dar alguns outros detalhes, tá bom? Então, aparentemente, essa é a primeira explanação desse trecho do vídeo. Agora nós vamos para a segunda cena, que ele vai falar sobre a guerra da quinta geração. A verdadeira guerra, ele vai dar em detalhes aí na cena 3, logo na sequência. When we talk about divinity, divinity is a part of us that appears to be ageless, it's timeless, it is our direct knowing. When something happens in our lives, it's deeply linked to intuition. When something happens in our lives and we absolutely know that something is true, or we know what to do in a divinity, it is where our love begins. It's where our healing begins. It's where our forgiveness begins. It doesn't live inside of our physical bodies. Our physical bodies are the biological conduit to a non-physical part of us that science is only beginning to understand. And scientific experiments are now bearing out that we have access to information that doesn't live within us, but it is deeply ingrained within our perception of ourselves. So the scrolls, we're talking about a battle between the sons of darkness and the sons of light. When we think about a battle, we often think in terms of people fighting in a big field with whatever weapons are available at the time. In battlefields of the world, from Ukraine to what we saw happening in Israel on October 7th. Those are examples of kinetic battles. But it's also psychological, a psychological battle. And when events unfold and when our perceptions are skewed to the point where we deny our own divinity, that's a form of evil. It is a form of evil for us to sever our relationship with the part of ourselves that makes us whole and complete. So when we alter our biology, or when our biology is altered for us so that we are not able to access information,
beyond our bodies. That is a form of biological evil. Então, aí ele dá a característica dessa guerra, né? Não é uma guerra militar, né, ou política, mas é uma guerra biológica, psicológica, emocional e espiritual. Porque o que que acontece? Quando eu entro no medo, eu bloqueio essa conexão intuitiva do meu ser. Então, o que que ele está falando? Nós ficamos vulneráveis às narrativas que são vendidas aí pelo mundo. Então, eu sempre digo, né, para os alunos, quando você vai assistir qualquer coisa, seja podcast, seja uma live, seja um Zoom, se começa a falar de medo, dá um pé para trás. Porque nós não viemos aqui para alimentar agora a frequência do medo. Nós viemos para alimentar a frequência do amor. Então, quando eu entro nessa vulnerabilidade com as narrativas que são contadas, elas me colocam dentro desse estado de vulnerabilidade. Consequentemente, o que que acontece? Eu fico vulnerável à energia do mundo. Uma verdadeira guerra psicológica, vocês estão percebendo? Não é armamento, não é guerra física, mas é uma guerra onde coloca a nossa vulnerabilidade. Então, eu coloco em risco a minha divindade. Vocês estão percebendo? Porque eu não expresso o amor e eu começo a ficar travado. Então, é dessa guerra que ele está nos chamando a atenção, que eu preciso começar a prestar atenção aonde eu tenho me conectado e alimentado os meus pensamentos e estar atento à energia. Então, quando você começa a ter consciência que existe uma guerra num âmbito da transição que fala sobre trevas e luz, você já sabe que eu preciso estar atento às coisas que alimentam a luz, não às coisas que escurecem o teu pensamento, que você entra na raiva, que você entra no julgamento. Pode sair dessa dinâmica, porque é isso que as trevas atuam dentro do âmbito da consciência de cada um de nós. E isso as mídias é rápido de viralizar as coisas que vêm das trevas. É impressionante como as pessoas ficam tomadas com opiniões pessoais, opiniões sempre negativas para desconstrução, não construção, desconstrução. Outra coisa que ele fala, essa verdadeira batalha é recuperar o elo com a nossa essência, tá? Então, a era da transição, o ponto-chave é que nós estamos recebendo portais para nos conectar com essa divindade e lentamente os véus vão começar a ser dissolvidos. E eu vou ficar cada vez mais próximo dessa relação, dessa consciência única do nosso ser, tá claro? Sem manipulação do sistema. Então, isso me faz muito lembrar o fundamento da palavra religião quando ela é traduzida do latim, né? Religare. Esse religare, será que não era um religare na vertical, eu me conectar com o divino dentro de mim? E no final, as religiões nos aprisionaram dentro dessa dimensão de dor, sofrimento, castigo, e isso atrasou um pouco todo esse processo de esclarecimento. Só que nós estamos numa era que algumas linhas indianas dizem que é uma era auspiciosa. Aí você pode me perguntar, como auspiciosa, Marcos Adriano, com tudo que está acontecendo? Sim, porque né, quando você olha para a espiritualidade, pelo conhecimento que está começando a questionar a nossa existência, da onde nós viemos, nossos vizinhos, né, de outros planetas, civilizações que já tiveram no planeta, na Terra e deixaram legados e contaram uma outra história. Então a gente começa a dizer que nós estamos numa era onde esses véus estão caindo. Então, não acorda quem não quer.
de alguma forma. Então, eu sempre digo isso, que é uma era que nossos pais não passaram, nossos avós, nossos antepassados, mas nós estamos justamente neste momento podendo descortinar esses véus. E esse é o grande chave da era da transição, de alguma forma. Só que eu preciso estar consciente de uma guerra que está acontecendo debaixo do tapete, e a gente precisa estar atento, que é isso que ele está nos trazendo, de alguma forma. Ok? Então, nós vamos agora ver a estratégia, a cena número 10. We are living the battle between the sons of darkness and the sons of light. People can make of that whatever they want. It is a battle between good and evil. And it is a very real battle. It's not a metaphor, a very real battle. It's not an ancient battle between super beings with swords on the top of the Empire State Building. It's not necessarily a battle playing out with tanks and rockets, although it can be. But it is a battle for our very humanness, because our humanness is the link to our divinity. Our divinity is really what's at stake right here. Because without the divinity, we are more vulnerable to the agendas and the ideas of others because we are in fear. So part of this battle that's playing out now is very sophisticated. Now, I think that's not a surprise to anyone here. It's called fifth generation warfare. Fifth generation warfare is an insidious warfare, Alex, that plays out in the mind. It is a battle of perception and information that plays out in the mind. And that is precisely what we're happening. I'm going to give some specifics, a couple of ways this happens. One, I think it's very obvious that there is a concerted effort to divide us. It's always been, but because technology has advanced, we now have ways of doing it through social media, for example, and the algorithms that feed and reinforce information to your YouTube channel, for example, that may be very different than what I'm seeing on mine. And then you and I get together over lunch, and you think that your YouTube channel is right, and I think that mine's right, or a family gets together at dinner, and the kids think their YouTube channel is right, and the parents are seeing something different. This divides, and we're seeing it happen. I'm seeing it happen between husbands and wives. I'm seeing partnerships splintered and fractured in this political season because of this. So it's always happened. It really picked up speed around 2011. Tem uma coisa bem interessante aí que ele vai nos dizer é sobre a questão da separação, de dividir, que é você entrar dentro do sistema e as informações serem manipuladas. Uma das estratégias que ele comenta que é bem interessante é quando os algoritmos vão incentivando na sociedade a quebra das estruturas, onde vai se separando. Então, rico contra pobre, cristãos contra islâmicos, eles vão minando. Então, o que que eles vão fazendo? Quebrando a sociedade. Então, quantas questões políticas, por exemplo, quantas brigas não teve por questão política, briga entre irmãos, brigam entre parentes, saíram de grupos por causa dessa polaridade. Então, outra dica que eu dou para vocês, quando vocês veem coisas de polaridade, é uma estratégia das trevas, de divisão, de julgamento, não toma partido nenhum, que eles incitam essa divisão. E então, o que que vai acontecendo? A sociedade vai enfraquecendo, porque você vai dividindo. Um odeia o outro. E isso vai trazendo que energia? Vocês estão percebendo? De amor? Não. Isso é a estratégia da quinta geração, da guerra da quinta geração. É transformar esse caos na percepção do que está acontecendo. A soberania, quando você entra no medo, você entrega a tua soberania, a tua liberdade, a capacidade de pensar dentro desse coletivo. Tá claro?
Quantos de nós, eu não sei se vocês já tiveram experiência, de repente você consulta alguma coisa e de repente você está conversando com alguém, eu preciso comprar uma coisa, quando você abre o teu celular, vem uma propaganda daquilo que você quer comprar. Então parece que você está sendo monitorado de alguma forma, tá? Então eu preciso até ter atenção sobre isso. Outro ponto que ele diz é uma guerra silenciosa que trata-se da nossa percepção e que está na nossa mente. Então eu preciso estar bem atento como isso funciona. Eu acho que caberia, Hudson, eu acho que ele dá um exemplo sobre 7 de outubro, sobre quando teve aquele incidente lá em Israel, só para vocês entenderem como funciona a estratégia. Well, I'm going to give an example of this. October 7th is Uhum. a perfect example of what I'm talking about here and what happened in Israel. I was speaking at a conference in London on October 7th. There was 8 hours time difference, well, 7 hours between mountain states and where I was. And I was getting ready to go on stage, and I was seeing the media feeds, the raw feeds coming in from Asia, Eastern Europe, and parts of the Middle East, showing what had happened, and it was horrendous. By the end of the day, I went back to my hotel room, and now CNN, because of the time difference, I was able to pick up CNN, and some of the US stations. What America, I'm going to say this, America was not allowed to see what actually happened on October 7th. I hope that's the date that I just said. It was October 7th. America was not allowed to see what happened. Two reasons. One, it didn't fit a narrative. And number two, the algorithms, the community guidelines would not allow those horrendous images to be shown on American social media. Okay. And you say, okay, what's the big deal? Well, here's the big deal. Americans and young people in America reacted to what happened based on what they were allowed to see, and what they didn't see, they said didn't happen. They denied that so many of those atrocities actually occurred. They said, because if they did occur, I would have seen them on social media. Therefore, they didn't occur. So now you've got a movement of young people on college campuses based on partial information. I'm going to say it was wrong, but it wasn't complete. And they were motivated by that misinformation. And that's the power of being able to control that narrative. And that's one recent real life example of where these kind of things come up. So you have to it's out there. You just have to really look for it and know how to navigate into other spaces to be able to see, the truth of what happened. And that's just, one big example, but it plays out in other ways, whether we're talking about climate, the financial Uhum. industry, the banking industry, healthcare, whatever it is. Então, eu acho que com esse exemplo que ele compartilha, deu para vocês entenderem, né, como as informações são manipuladas, trabalham e selecionam o que realmente alguém está monitorando. Nós, ocidentais, tivemos uma versão dessa história diferente da realidade que aconteceu, porque ele estava justamente no meio dessa situação. Ele ouviu as informações primeiro do Oriente. E quando ele abre o canal da CNN, ele vê que a versão era outra, né? As atrocidades, a realidade do que aconteceu não foi passado. Então, qual é a imagem que a gente fica? O bandido é o outro. Qual é a verdade? Vocês estão percebendo? Então, por isso que é uma guerra silenciosa. Tomar partido, você tem que ter certeza de que realmente a informação ela é real, né? Então hoje é dessa forma que é manipulado e a gente já vive isso frequentemente, porque acontece isso no nosso dia a dia, com o nosso WhatsApp, com as propagandas, Instagram, quando você começa a procurar alguma coisa, só vem coisas que alguém está monitorando o teu perfil.
Então, hoje, privacidade, eu questiono se realmente a gente tem uma privacidade, porque as mídias controlam e têm jogado com essa ferramenta um contra os outros, tá? Então, esse exemplo, para mim, ficou claro a gente entender como funciona a estratégia das trevas, ok? E como a gente vai sair de todo esse dessa guerra? Há uma única saída, e ela é espiritual. Então vamos ver a cena 13, escapando das manipulações. Vamos ver só o que ele fala sobre essa saída. Ultimately, our divinity allows us deep intuition. We literally have 40,000 specialized sensory neurites in the heart, discovered in 1991, that tune to the field. And when we learn to access that without going through the fear of the mind, bypass the mind and go to the heart, we know what's true for us. And we know what's good for our bodies, and we know what's good for our children, and we know what's good for our community, even if it's different than what we're being told through some media silo, information silo that's coming to us. So in different ways, we're all being pushed to become the best version of ourselves. And when we live the deep truth of what it means to be human, and we live the fullness of our divinity, we imagine freely, we love without fear, we forgive without expectation of something coming back, we innovate, we create without fear. And even when we fight, if we fight for our love of what we know is possible, that's very different than fighting from our hate or our fear of what's in front of us. On a soul level, it makes a tremendous difference. What motivates us? Do we make our choices from the love of what we know is possible because we trust in ourselves and our divine capacities? And that's a question we each can ask ourselves. I ask myself that question all the time. If I'm going to have a tough conversation on a business call and I've got some real strong feelings, I will ask myself, am I sharing this for my love of this person, my love of this world, my love of what I know is possible? Or is this retribution, anger, hate, and fear, which is what the media is trying to push us into? Então, o primeiro ponto interessante aí é que a própria ciência descobriu que as mesmas ramificações neurais que nós temos no cérebro, o coração também tem. Então, isso quer dizer que o coração é pensante também. Então, qual é a grande, a boa notícia? Que a gente está dentro de nós a nossa defesa, que é o coração. Aonde a gente ama, aonde a gente perdoa, aonde a gente tem compaixão, aonde a gente se une com o outro no namastê. E essa é a porta de saída dentro dessa grande guerra de quinta geração. O que fica claro, nitidamente, a gente pode começar a filtrar as informações que a gente recebe, os pensamentos, as ideias que eu tenho alimentado, e aí você começa a perceber que tudo que te traz sentimento de raiva, de julgamento, você já sabe que ela vem das trevas. E tudo que é construído é através do amor, tá? Então eu colocaria aqui que a guerra está aí, ela é silenciosa, invisível e real. Qual é a arma mais poderosa que nós temos? Não ela é física, não é com arma, ela é espiritual. Então, por que há um movimento hoje em vários facilitadores, podcasts falando sobre consciência? Porque transição está nos chamando a trazer a consciência da verdade de quem eu sou. Então, quando eu responder quem eu sou, não é eu sou Marcos Adriano, eu estou Marcos Adriano.
mas eu sou parte de um contexto maior. Eu sou a centelha divina, eu sou parte do oceano. Então, a divindade que habita em cada um de nós. Olha só a referência que a gente tem do Namastê, né? Eles reverenciam o Deus que habita em você e reverenciam o Deus que habita em mim. Então, aí eu te pergunto, né? De que lado você vai estar dentro dessa guerra de quinta geração? Essa é a grande questão que vem à tona, ok? Outra coisa bonita que ele diz: viver na plenitude da nossa divindade é amar sem medo, perdoar sem esperar nada em troca e criar a partir da confiança e não da escassez. Essa é a real resistência e essa será a vitória da sétima batalha. Então, tudo vai depender do quão mais rápido eu ter, ter consciência de quem eu sou, porque aí eu começo a não estar vulnerável a todas as manipulações que hoje a gente está aberto a entrar dentro de um campo de batalha muito rápido. Então, não entre em discussões, não entre em polarizações, porque é onde você já sabe, opa, aí é uma guerra de quinta geração, tá? Porque é isso que ele veio trazer, preservar essa relação. Ok?